dia de Casa na Árvore de Noob versus Pro. Eu e o Atos vamos fazer Casa na Árvore pra sobrevivermos ao Herobrine. Eu já vou trocar os blocos da minha árvore por terra. Por terra? A minha vai ser de madeira de minérios. E as árvores ficaram desse jeito. Mas nós vamos proteger elas pra resistir ao ataque do Herobrine daqui 20 minutos. E quem sobreviver pode ficar com o que tem dentro desse baú de avaritia. Esse bloco com minério já reforça bastante a minha casa. E ela vai ser aqui dentro do tronco pra ser ainda mais protegida. Só que antes de construir a minha casa aqui dentro, eu preciso melhorar a minha proteção do lado de fora. E a ideia que eu tive primeiro é o seguinte. Eu vou pegar essas armadilhas pontudas e a minha ideia é fazer uma proteção ao redor do tronco da minha árvore, desse jeito. Igual aquelas árvores que têm espinhos na vida real, sabe? Eu já transformei todo o tronco da minha árvore em terra. Só que essas folhas que estão aqui em cima ainda estão muito feias. Por isso eu vou substituir elas por essas folhas de terra também. Só mais essas aqui em cima e ficou pronta a minha árvore. Tá totalmente de terra. Desse jeito ela ficou bem mais bonita. Mas eu pensei em colocar um animal de estimação pra proteger ela. Por isso eu vou colocar alguns macacos aqui em cima da árvore. Assim, eles vão proteger essa parte aqui de cima. Mas eu vou colocar alguns aqui embaixo também. Agora sim, a minha árvore tá completamente cheia de macacos. Mas essa não vai ser a única proteção. Eu vou pegar também essas armadilhas de madeira e vou espalhar aqui por fora. Assim, qualquer mob que parar em cima dela vai receber muito dano. Pronto, agora a minha árvore está totalmente protegida. Só que pra ela ficar bem protegida, eu vou ter que fazer isso ao redor de uma boa parte do tronco. Pro Herobrine não conseguir entrar na minha casa de jeito nenhum. Beleza, gente, ó. Eu coloquei espinhos até essa parte aqui do tronco. O problema é que aqui por cima as folhas ainda não estão protegidas. Mas eu tive uma ideia. Eu tenho a solução. Olha só, eu tenho essa folha que é completamente feita de diamante. E enquanto as folhas normais pegam fogo, com essa nada acontece. Só que tem muitas folhas pra eu trocar. Então eu não vou perder tempo e já vou começar a trocar logo, antes que o Herobrine chegue. Até porque agora só faltam 18 minutos pra ele chegar. Ai, terminei de trocar as folhas. E nossa, isso deixou a minha árvore até mais bonita. E a do Atos ainda tá de terra. Eca, essa árvore do Atos ficou muito feia. Se fizer uma aposta de qual árvore vai resistir ao Herobrine, eu diria que é a minha, viu, Atos? Porque essa sua aqui tá muito ruim. Para que, olha só, eu consigo entrar aqui na sua casa facinho. Não, isso porque eu ainda não fiz a porta. Eu tava fazendo só as proteções. Tá, enquanto o Atos vai perder aí, eu vou fazer a próxima coisa na minha árvore, gente, que são os detectores. E vai funcionar bem assim, olha só. Pra eu saber quando o Herobrine vai chegar e poder atacar ele antes de ser atacada, eu vou pegar alguns itens que dá pra fazer um radar. Então eu preciso desse pistão grudento, a antena, esses blocos aqui e o motor criativo, que é o que vai fazer tudo funcionar. Agora sim eu posso fazer o radar. Pra isso, nós temos que ir em cima da folha mais alta que tem aqui na minha árvore. Essa daqui é a folha mais alta. Agora, aqui, eu tenho que fazer da seguinte maneira. Eu coloco o motor, em cima eu coloco a antena do radar. Não, em cima eu coloco o pistão grudento e em cima dele o radar. E pro radar conseguir captar se tiver algum monstro por perto, nós precisamos colocar isso aqui, que é o receptor dele. E aqui em cima, esse metal que ajuda a deixar o sinal melhor. E ativando isso aqui, a primeira parte do radar tá pronta. Mas não é só com isso que ele funciona, não. Eu preciso do lugar que vai receber e mostrar a imagem de onde estão os monstros, né? E é exatamente por isso que eu vou começar a trabalhar dentro da minha base. Pra próxima parte da minha casa, eu quero fazer uma banana. Mas tem que ser uma banana bem grande pra poder alimentar todos esses macacos. Pra fazer a banana é bem simples. Eu vou precisar de blocos marrons e amarelos. E aqui eu vou fazer a base da banana. Pronto, ela vai ficar desse jeito. E quanto à parte amarela, eu preciso fazer como se fosse uma lua. Agora é só colocar o cabo bem assim. E pronto, a banana tá feita. O bom é que isso aqui também vai distrair o Herobrine. Esse daqui é o primeiro andar da minha árvore, ó. Aqui vai ser a área operacional, ou seja, o lugar onde eu vou ficar pronta pra batalha, né? Desse lado aqui, eu vou colocar uma mesa. E em cima dessa mesa, eu vou colocar um monitor gigante. Ai,
bem assim. E é nesse monitor que o meu radar vai ficar ligado. Eu seleciono isso aqui e agora eu tenho que voltar lá no meu radar pra fazer a conexão. Mas esses macacos aqui, eles não comem só banana. Por isso eu vou vir aqui no canto da minha casa e colocar uma água aqui pra fazer uma plantação. E aqui eu posso fazer a plantação de vários alimentos, tipo essa batata, a cenoura e até a beterraba. Assim eu vou ter vários alimentos quando eu quiser. E se o Herobrine tiver com fome, é só dar essa comida pra ele que ele vai embora. E agora que eu liguei, aqui no monitor vai começar a aparecer qualquer bicho que tiver. Por enquanto, ó, não tem bicho nenhum, mas por exemplo, se eu colocar aqui um Creeper bem na porta da minha casa, olha só o que acontece. Tá mostrando bem ali, ó, uma coisinha verde. Que é o Creeper. Ai, só que isso aqui tá girando muito devagar. Desse jeito vai demorar muito pro radar ver o Herobrine quando ele aparecer. Mas eu tive uma ideia. É fácil de resolver. Ó, eu só tenho que vir aqui no radar e aumentar a velocidade do motor dele pro máximo que der. Bem assim. Ha, agora sim, tá bem mais rápido. E olha, agora tá dando pra ver bem melhor o pontinho ali que é o Creeper. Só que nessa parte operacional não vai ser só isso que vai ter, não. Tem uma outra coisa que eu quero colocar aqui pra caso alguém entre, que são as sentinelas. Eu não quero que ninguém chegue perto do meu radar. Por isso aqui, ó, gente, eu vou colocar várias sentinelas dessa ao redor da sala inteira. Mas mesmo assim, eu preciso garantir que a minha base vai estar forte o suficiente se ele quiser invadir. Por isso eu peguei esse item que no sobrevivência reforça qualquer bloco. E aí eu consigo uma terra reforçada. Agora eu preciso fazer isso na minha base inteira. E eu vou aproveitar que essa sentinela funcionou bem e também vou colocar umas aqui ao redor das árvores, que elas vão servir também como alarme. Se por acaso elas ativarem, quer dizer que tem um monstro por perto e pode ser o Herobrine. E pra não deixar a sala operacional completamente aberta, eu vou colocar aqui uma porta com senha. E eu vou colocar o aniversário do meu namorado Atos nessa porta. Eu só não posso falar pra ele que essa é a senha, senão ele vai ficar se achando muito. Pra eu ficar vigiando mais confortavelmente se um monstro vai chegar, eu vou colocar algumas cadeiras. Olha, é o gato Scott! Ai, eu tava esquecendo. Você quer um lugarzinho também, né, Scott? Tá, pensando bem, a parte mais segura da minha casa na árvore vai ser aqui, já que tem sentinelas, radar, alarme e tudo mais. Então vamos aproveitar esse espacinho e também fazer um lugarzinho pra ti, Scott. E pra isso eu vou usar as cores dele, que é, olha, branco e cinza. Só mais esses aqui da entrada e tá pronto, a minha base tá completamente segura. E pela porta eu posso colocar essa aqui, que vai abrir a partir dos meus olhos. Mas em último caso eu vou fazer uma saída de emergência. E vai ser um túnel que leva direto pra árvore da mana. Eu só desço assim, desse jeito, e cavar um túnel até chegar lá. Eu também vou aproveitar essa banana pra fazer uma arma. Eu só preciso colocar a banana aqui com uma pólvora. E eu faço uma arma de banana e ela atira de verdade. Olha só, isso aqui vai ser muito útil contra o Herobrine. Oh, ele gostou da caminha que a gente fez pra ele. Já tá até deitado. Ai, é muito fofo, né? Você tem gato? Comenta aí nos comentários que eu vou ver. Isso também quer dizer que o primeiro andar da nossa casa da árvore tá pronto. Agora que eu já terminei de fazer o primeiro andar, eu posso ir pro segundo. E esse próximo andar vai ser onde eu vou começar de fato a fazer a minha casa. Vai ter quarto, cozinha e essas coisas de casa normal, sabe? Só que antes de tudo, eu tenho que aumentar aqui o tamanho da casa pra conseguir fazer tudo o que precisa. Agora que a minha árvore está totalmente protegida, eu vou começar a construir os quartos. Primeiro eu vou dividir essa parte aqui em 2 andares. É só eu puxar um teto bem aqui. E aqui no meio eu vou colocar uma escada. Pronto, agora eu consegui um segundo andar. E aqui eu vou começar a colocar essas grades de ferro. Isso porque eu vou começar a trazer animais pra cá. O primeiro vai ser esse macaco. Mas esse lugar não tá tão bonito pra ele. Por isso eu vou colocar aqui algumas folhas. E aqui no meio eu vou fazer uma banheira bem legal pra ele poder tomar banho. Olha, isso aqui vai ser bem divertido. Beleza, ó, esse aqui vai ser o espaço que eu vou fazer as decorações. E bem aqui, ó, eu vou fazer um elevador que vai levar pra cima. Pra isso, eu vou usar o painel de vidro. E eu já vou explicar pra vocês como vai funcionar esse elevador, porque é muito legal. Primeiro, eu vou marcar o centro, que é exatamente aqui. E ao redor, eu vou fazer uma cúpula de vidro. Agora que a cúpula chegou até aqui em cima, eu vou fazer aqui embaixo um sistema de redstone. Só que pra isso, eu vou ter que abrir um pouco de espaço bem aqui. Pra esse sistema de redstone funcionar, eu vou precisar de um pistão grudento, areia das almas, magma block e mais esses itens aqui de redstone, ó. Eu vou explicar pra vocês pra que serve. Primeiro de
tudo, gente. Eu vou começar colocando os blocos que vão se alternar. É o bloco de magma e o bloco de areia das almas. E agora eu tenho que fazer um pistão que fique empurrando ele sempre. Pra isso, é só a gente colocar a tocha de redstone bem aqui e ligar ela com redstone bem assim. E aqui, desse outro lado, eu coloco mais um pistão, também ligado na redstone. E agora eu vou colocar um comparador virado pra cá, ó. E outro virado pra cá. E ligar essa redstone assim. Agora, quando eu apertar essa placa de pressão, os blocos vão se inverter. Assim, eu posso fazer um elevador completamente funcional. E agora funciona assim, olha. Quando tá ligada, o elevador joga a gente pra cima. E quando tá desativado, ele me puxa pra baixo. Fica um elevador de sobe e desce, sobe e desce. Agora sim, eu posso começar a fazer a decoração aqui em cima, gente. Ao redor do elevador. Primeiro de tudo, eu vou separar alguns cômodos. Por exemplo, ó, esse aqui vai ser o hall de entrada. Por isso vai ser a sala. E esse outro lado aqui, que é um pouquinho maior, vai ser o meu quarto. E aqui desse lado eu vou fazer a mesma coisa. Só que dessa vez vai ser pros gambás. Olha, eu vou colocar ele aqui dentro. E vou colocar várias comidas para ele, como uma cenoura, uma melancia e até abóboras. Olha só, ele já tá até comendo. E bem aqui nesse canto eu vou fazer o meu quarto. E eu também vou usar essas barras pra eu ficar mais protegido. É só eu colocar elas desse jeito assim. E colocar minha cama bem aqui. E aqui do meu lado, uma privada. Se por acaso eu precisar ir no banheiro quando o Herobrine estiver invadindo. As paredes e a divisão do quarto eu fiz de ouro. E pra fazer o chão e o teto, eu vou usar esmeralda. Pra combinar também com a minha árvore, né? Claro que tá toda de esmeralda lá fora. Beleza, gente, todo mundo que chegar na minha casa vai entrar por aqui, ó. Então a primeira coisa que eu vou fazer é colocar um sofá do lado de cá, pra todo mundo poder assistir uma televisão. Vou colocar aqui no chão alguns tapetes das minhas cores, pra pessoa saber que tá na casa da Mana, né? E aqui de frente eu vou colocar uma televisão bem grandona. E também vou colocar umas decorações douradas, como esse abajur. E também esse ventilador de teto, pra ninguém ficar com calor. E eu vou usar esse tapete amarelo pra sair do meu elevador até diretamente no meu quarto, onde ele vai ter uma portona dourada. E agora aqui, eu posso fazer a decoração do jeito que eu sempre quis. Do lado de cá eu vou colocar uma cama e ela vai ser grandona, 3 de tamanho, porque eu quero uma cama gigante. E do lado dela vai ter esses armarinhos pra eu colocar as minhas lâmpadas, pra caso eu queira ler assim na hora de dormir, né? E aqui dentro a gente vai fazer um espacinho pro meu gato Scott, caso ele fique com medo de dormir lá embaixo e queira ficar aqui comigo, né? Eu já trouxe mais alguns gambás aqui e mais macacos. Então eu decidi fazer algo pra que eles se divirtam mais. Por isso coloquei essa televisão e alguns videogames. Eu vou fazer isso no quarto dos gambás também. E uma coisa que não pode faltar, que eu tava quase esquecendo, é o meu computador. Como é que eu vou gravar os meus vídeos de Minecraft se eu não tiver um computador, né? Então é exatamente isso que eu vou fazer nesse cantinho aqui que sobrou. Eu vou colocar aqui um monitor, o meu computador rosa e uma cadeira Scorpion pra eu sentar e gravar. Mana, você tá esquecendo. A gente tem que proteger mais nossa base. Faltam 8 minutos. Ai, você tem razão! Tá, só vou terminar de fazer umas últimas decorações colocando os meus bonecos Atos e Mana aqui, que são os melhores bonecos do mundo! E já vou logo fazer as últimas proteções da minha base! Eu quero evitar que o Herobrine chegue perto da minha casa! Por isso eu tive uma ideia! A primeira coisa que eu vou fazer é colocar TNTs no chão! Mas não vai ser só TNT, eu vou mostrar pra vocês! Primeiro eu vou colocar TNT ao redor de tudo! E agora que eu terminei de colocar TNT no chão inteiro, eu vou começar a colocar em cima essa pressure plate aqui, que é feita de diamantes. Se qualquer um pisar aqui, tudo vai pros ares! Bom! Agora eu preciso fazer os últimos preparativos pra minha base. Por isso eu peguei aqui uma armadilha de urso e eu vou colocar em volta da minha base inteira. E eu vou colocar assim, bem espalhado. Isso porque se qualquer monstro pisar em cima dessa armadilha, ele vai ficar com o pé preso. E isso também vai acontecer com o Herobrine. Com muito cuidado, só falta colocar esses... Uou! Eu não posso pisar em nada aqui. Inclusive, eu vou tirar essas placas de pressões aqui, que elas estão mais próximas da entrada. Até porque eu preciso pisar no chão se eu quiser entrar, né? Mas não é só essa proteção que eu vou fazer, gente. Eu quero também colocar um laser que proteja essa placa de pressão. Até porque a explosão vai ser a última das proteções. Pra isso, eu vou usar o laser desse mod aqui, que se chama Mecanismo. E a única coisa que consegue parar esse laser é Bedrock. Por isso que eu já peguei também
também, ó. Eu vou explicar pra vocês. Primeiro de tudo, eu coloco esse bloco e na frente eu vou colocar o laser. Só que olha só, ele acaba passando de onde ele devia ficar. Por isso, aqui nessa parte eu coloco a Bedrock. E eu fiz até 30 blocos de altura. O Herobrine não consegue passar mais alto do que isso, impossível. E só falta fazer mais esse lado daqui, ó, pra fechar tudo. Agora que eu já terminei de colocar todas as armadilhas que eu precisava, eu tive uma ideia. Eu lembro de ter colocado vários macacos bem aqui em cima. E se eu pegar essas bananas aqui que eles gostam mais, eu posso entregar pra eles e ele vira um gorila. Olha só, ele é bem mais forte que os outros macacos. Por isso eu vou fazer isso com todos. Vem aqui, macaco, pode ficar com essa banana. Eu vou até plantar algumas aqui na árvore pra eles poderem comer sozinhos. Ai, só que o meu laser ficou com um problema. Se vocês repararem, ele não consegue fechar tudo. Essa parte aqui ainda tá desprotegida. Mas quer saber? Eu vou aproveitar que ficou desprotegido e vou usar isso a meu favor. Nessa parte que ficou desprotegida, eu vou fazer um corredor de Bedrock. Ahá, ficou assim o corredor de Bedrock. E o Herobrine vai achar que essa parte tá desprotegida e vai tentar entrar. E é nessa hora que, sem perceber, ele vai ser surpreendido com um dispenser. Mas não é um dispenser qualquer. Ele vai estar equipado com flechas de veneno, que vai acabar com a vida dele bem rápido. Agora minha árvore tá totalmente cheia de gorilas e com alguns macacos também. Mas isso que eu fiz é só pra defesa. Eu também preciso atacar o Herobrine quando ele vier. Por isso, eu peguei aqui um canhão. Eu vou colocar esse canhão bem aqui na minha entrada. Assim eu posso atirar nele quando ele estiver chegando. E a última proteção vai ser bem aqui na frente da minha porta. Vou destruir esses blocos. E vou colocar 2 dispensers reforçados bem aqui em cima. E agora eu vou encher de poção de veneno. Agora eu posso usar esse sistema de redstone para colocar aqui uma placa de impressão. Assim, qualquer mob que pisar nela vai tomar uma porção de veneno. Agora eu posso ficar bem seguro que minha base não vai ser invadida. Beleza, por enquanto tá seguro. Mas tem uma coisinha, gente, que eu ainda quero fazer. Até agora, todas as proteções da minha base são automáticas, né? Mas eu quero alguma proteção que eu possa atirar no Herobrine. Por isso, eu vou pegar aqui algum ponto alto da árvore e fazer um xizão. Desse jeito aqui, olha, atravessando até o outro lado. Esse X vai ser onde vai ter o armamento pra eu usar. E vai ser o canhão de Avaritia. Cada lado vai ter um canhão. Desse jeito, não importa de onde o Herobrine venha, eu vou conseguir lutar contra ele. É só subir aqui no canhão e acabar com ele assim, ó, desse jeito. E por enquanto a minha proteção ficou assim. Só que se o Atos for derrotado e eu não, tudo que tá naquele baú é meu. Ai, e o Herobrine vai chegar em 1 minuto. Eu só tenho tempo pra fazer mais uma coisinha. Eu vou pegar esse concreto vermelho e vou usar ele pra fazer uma construção aqui, que vocês vão entender. É uma seta apontando diretamente pra base do Atos. Assim, o Herobrine vai ignorar a minha e vai ir direto pra dele. Agora sim, terminei as minhas proteções. Ufa, foi bem a tempo, porque o Herobrine tá chegando. Ai, ele tá vindo voando. Eu tenho 10 segundos até entrar na sobrevivência. Por isso eu vou vir pra minha base e ficar escondida aqui dentro do meu quarto. Ai, fiquei na sobrevivência. Agora eu não posso mais construir nada. E pelo que eu vi, deu certo. O Herobrine foi primeiro na base do Atos. Ah não, o Herobrine tá vindo pra cá. Aquela seta tá indicando a minha casa. Eu preciso sair daqui. Ah não, o Herobrine tá chegando. Fecha a porta, fecha a porta. Eu vou me esconder. Ele caiu no meu veneno. Ele tá tentando destruir a minha porta. É melhor eu subir pros quartos dos animais. Ah não, ele conseguiu entrar. Ai, ele tá me acertando. Sai daqui, Herobrine. Eu preciso fugir. Quer saber? Eu vou pro lado da mana. Vai rápido, Atos, rápido. Eita, a árvore do Atos foi completamente destruída. Ai, eu falei que bloco de terra não prestava. Ah, isso quer dizer que o Atos deve ter sido derrotado. Atos? Eu consegui fugir, mana, mas a minha base foi toda destruída. Ah, então ele vai vir atacar a minha base agora. Ai, eu não sabia que o Herobrine voava. Ele passou por cima de todos os meus lasers. E o pior de tudo, ele nem vai pisar na placa de pressão, já que ele voa. Isso quer dizer, Atos, que a gente só tem uma chance contra ele, que é usar os canhões de Avaritia. Nossa, isso foi inteligente, mana. É claro, eu pensei em todas as possibilidades. Eu só tenho que encontrar onde esse Herobrine tá. Ele tá bem aqui. E daí eu vou acabar com ele. Toma isso! Ai, é difícil acertar alguma coisa voando. Ai, 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 ele tá me acertando.
isso! Mas eu só preciso acertar uma bola de canhão nele! Toma essa! Ai, ele tá acertando! Ele caiu! E ele caiu nas TNTs! Agora já era pra ele! Ele foi explodido! E com essa explosão, o Herobrine foi derrotado! E apesar de ter estragado um pouco o meu lado, a minha árvore ficou inteira! Ao contrário da sua, né, Atos? Isso quer dizer que o baú é meu! E eu posso abrir! E dentro dele tem... o maior estoque de bonecos Atos e Mana que eu já vi! Tem mais de 100 bonecos aqui! Mana, me dá um. É claro! Eu divido com você, Atos! E se você gostou desse vídeo, assiste esse outro que tá aí na tela! Ele foi feito com muito carinho! Beijo gigante, até o próximo vídeo! Dá um like, ativa o sininho, comenta, compartilha, se inscreve no canal que eu tô de olho! E tchau, pessoal! Obrigada!